Fala, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos corrigir a segunda atividade aqui do assunto áreas de figuras planas. Nessa segunda parte do assunto nós trabalhamos exclusivamente com triângulos, tá? Então todas as questões desse exercício envolvem aqui polígonos, no caso aqui de 3 lados, que são os triângulos, tá? Então a primeira questão aqui eu quero calcular a área, tá, desse triângulo ABC. Ele não disse aqui no problema que eu estou trabalhando com um triângulo equilátero, mas observem que pelas informações que foram dadas aqui na figura, eu já posso deduzir de cara aqui que eu estou trabalhando com um triângulo equilátero, porque os 3 lados possuem aqui a mesma medida. No caso aqui eu tenho 2 metros de medida para cada um dos 3 lados aqui desse triângulo ABC. Então a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, eu considero que é a mais fácil de todas, né? Isso eu vou precisar apenas do valor aqui desse lado aqui do triângulo, que no caso é 2 metros, né? Então no lugar de L aqui ao quadrado, eu vou substituir, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, não é isso? 2 vezes 2 é 4. Então vou ficar aqui com 4 vezes raiz de 3 dividido por 4. Tem o 4 aqui em cima multiplicando e o 4 aqui embaixo dividindo. Eu posso cortar os dois valores. E aí eu vou ficar apenas com o valor da área igual a raiz de 3, no caso aqui raiz de 3 metros quadrados. Então eu tenho aqui a primeira opção, que é a resposta correta dessa questão. Próxima questão, eu também tenho que determinar a área, tá? A diferença é que agora eu tenho menos informações do que foi dado na questão anterior. Observem que o problema me disse apenas que eu tenho aqui um lado que mede aqui 2 centímetros. E eu sei que o ângulo formado aqui por esse lado e o lado oposto, que é a hipotenusa, observem que eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, ele é um ângulo de 45 graus, tá, pessoal? Então, o que é que eu preciso para calcular a área de um triângulo retângulo, pessoal? Eu preciso da base, que no caso aqui é um dos catetos, tá aqui minha base, 2 centímetros, e eu vou precisar do outro cateto que vai servir aqui como altura desse triângulo, que no caso aqui não foi dado, eu vou chamar ela de B, tá? Os catetos geralmente do triângulo retângulo nós chamamos de B e C. Então eu tenho o valor de C, que é 2 centímetros, e eu tenho que saber quem é o valor de B. Tá? Então sempre que tiver um probleminha aqui com um triângulo retângulo, que ele der um ângulo e der o valor de um lado e quiser calcular o valor do outro lado, você já sabe que você vai ter que trabalhar com uma das razões trigonométricas. Observem que eu tenho aqui um ângulo notável, que é 45 graus. E qual é a razão que eu tenho que trabalhar, pessoal? Observem que eu tenho um cateto e quero calcular o outro cateto. Então a razão que envolve os dois catetos é justamente a tangente, tá? Então a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é 2. Desse ponto em diante eu tenho que lembrar que o valor da tangente de 45, lembre-se que eu falei, ângulos notáveis, nós devemos saber obrigatoriamente os valores aqui das razões. No caso, a tangente de 45 graus é uma das mais fáceis, né? Esse valor dela é 1, tá? Então, 1 é igual a B sobre 2, tá, pessoal? Esse 2 que está dividindo, eu trago ele aqui para cima, multiplicando. Então, B vai ser 1 vezes 2. E, na realidade, o valor de B vai ser também 2 centímetros, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui um cateto 2 centímetros e o outro cateto, que é B, também vai ser 2 centímetros, tá? Isso ocorre quando nós temos aqui um ângulo de 45 graus. O que eu ando na horizontal é proporcional aqui ao que eu ando na vertical. Isso seria equivalente, pessoal, a uma inclinação de 100%. Mas voltando aqui para o cálculo da área, pessoal, eu preciso aqui saber quem são os valores de B e C, já calculei, né? Então vai ser aqui 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 vai me dar uma área aqui de 2 centímetros quadrados. Então, bem simples também. A resposta correta estava aqui na primeira opção. E para terminar a nossa aula, pessoal, vamos corrigir aqui a última questão. Também para calcular a área de um triângulo ABC, tá, turma? A diferença é que esse triângulo nem é um triângulo equilátero. Observem que eu tenho aqui 2 lados que equivalem a 6 centímetros cada um, mais o terceiro lado aqui equivale a 4 centímetros, ok? E eu também não tenho um triângulo retângulo, tá, pessoal? Então eu vou ter que calcular através daquela formulazinha geral que eu utilizo para calcular a área de um triângulo, que é base, está aqui a base, 4 centímetros, vezes a altura do triângulo que eu chamo de H. Nesse caso eu não tenho o valor da altura H, mas eu tenho como calcular e vou mostrar isso para vocês agora. Observem que 2 dos lados desse triângulo são iguais, pessoal. Tá vendo aqui, ó, 6 centímetros e 6 centímetros. Então, isso é o triângulo que nós chamamos de triângulo
isósceles, tá? É aquele cara que possui dois lados iguais, tá? Se fossem os três lados iguais, seria equilátero. Dois lados iguais eu chamo de isósceles, tá? Então, por ele ser um triângulo isósceles, eu posso dividir ele em duas partes iguais, pessoal, tá bom? Duas figuras aqui idênticas. Eu vou traçar aqui a linha que equivale à altura desse triângulo. E quando eu fizer essa linha, eu vou estar dividindo ele em duas partes. Observem que ao traçar a linha que equivale à altura desse triângulo, eu vou dar origem aqui a um outro triângulo, e nesse caso agora, um triângulo retângulo, pessoal, tá? Essa linha, ela é perpendicular a essa base aqui de baixo. Se ela é perpendicular, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, desse triângulo, pessoal, eu conheço aqui a hipotenusa, que no caso aqui é 6 centímetros, já foi o valor que foi dado. Ela é igual à lateral do triângulo ABC. Tenho que calcular justamente aqui a altura, que é quem eu preciso para calcular a área do triângulo ABC. Vou chamar essa altura de H. E esse cateto aqui de baixo, eu também possuo ele, pessoal. Porque toda a base do triângulo ABC equivale a 4 centímetros. Como essa base aqui, que é o cateto desse triângulo retângulo, ela equivale a metade de 4 centímetros, então ela vai ser aqui 2 centímetros, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo, que eu conheço o valor de dois lados, e tenho que calcular o terceiro lado, né? Então, para isso eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é A, igual à soma do quadrado dos catetos, que é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai ficar aqui 6 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais H ao quadrado, que é um dos catetos que eu estou procurando, né? 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4. Esse 4 que está somando, eu passo ele aqui para o outro lado, subtraindo. Vou ficar aqui com 36 menos 4, tá, pessoal? 36 menos 4 vai dar um 32. Como eu quero o valor de H, esse 2 aqui, essa potência 2, eu passo ele para o outro lado na forma de raiz. Então, H aqui vai ser raiz de 32. Raiz de 32 não é uma raiz exata, mas eu posso decompor esse 32 em fatores primos para extrair alguma parte dele aqui para fora dessa raiz, tá? Eu posso não, eu devo fazer isso para poder encontrar uma resposta aqui equivalente, tá? Então, se você fatorar o 32, pessoal, vai ser 32 por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, tá? Então, vai ser o 2 elevado a 5. Ou eu faço 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, tá? Se você desenvolvesse isso, novamente você voltaria aqui para o 32, tá? Mas eu organizei dessa maneira, pessoal, porque sempre para mim tirar aqui debaixo da raiz, tá? Aqui dentro da raiz, eu vou ter que cortar aqui valores que estão elevados ao quadrado. Então, ó, o primeiro 2 eu corto com o meu índice 2 da raiz, tá? E o segundo 2 eu também faço a mesma coisa, tá? Então, eles vão aqui para fora da raiz. Então, 2 vezes 2 vai dar um 4. 4 raiz de 2 centímetros. Esse é o valor aqui da altura desse triângulo. Agora eu posso partir aqui para o cálculo da área do triângulo ABC, tá? Vai ser base, que no caso é 4 centímetros, vezes a altura, que é 4 raiz de 2, tá? Então vai ficar 4 vezes 4, vai me dar aqui um 16 raiz de 2, 16 raiz de 2 sobre 2, o 16 dividido por 2 vai dar um 8 raiz de 2 centímetros quadrados, tá? Então a minha penúltima opção é a resposta correta para essa questão. Então, turma, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.